Olá, irmãos. Bom dia. Romanos, o capítulo 8 e o versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a este igualmente justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que significa o fato de Deus nos criar, mesmo sabendo que nós pecaríamos? Um dos maiores profissionais do mundo hoje é aquele que consegue ver o que vai acontecer. É quem consegue prever aquela pessoa de visão. Não é apenas aquele que vê o agora, que vê o que todos veem, o que está na sua frente. É aquele que vê além, que vê à frente. Porque existem profissionais muito bons, existem pessoas de muita capacidade que conseguem ver o que está na sua frente. Isso é bom, realmente. Porque, infelizmente, muitos de nós não conseguem ver o que está bem na nossa frente. Mas existem aqueles excepcionais que conseguem ver além. Isso é um tipo de talento, a habilidade muito importante e extremamente racional. É a capacidade de simular o que ainda não houve, mas que bem possivelmente vai acontecer. Hoje os programas de computador que são usados em engenharia, por exemplo, eles são muito caros porque eles têm a capacidade de simular, de prever, de dar exatamente as condições que, por exemplo, um acidente com algum tipo de material, componente, ou até mesmo instrumento, ferramenta ou mecanismo teriam com determinadas condições. Isso faz com que as pessoas poupem muitas horas de trabalho, poupem o próprio material, não gastem colocando o material à prova, fazendo testes, ensaios. Isso é muito caro e ao mesmo tempo muito importante. E existem pessoas que conseguem fazer isso a respeito de negócios, como eu disse, não é? Profissionais. Isso na área psicológica, isso na área física, comportamental, enfim. Todo esse grupo de pessoas, quando olha o fato de Deus ter criado uma raça que pecaria, que faria errado do jeito que nós fizemos e do jeito que ainda fazemos, não vê lógica em Deus ter criado nós, seres humanos. Porque de fato e infelizmente o ser humano por natureza é mau, é corrupto, é complicado. O ser humano desde sempre, como eu já falei aqui algumas vezes e há pouco tempo, é egoísta desde bebê. Isso, um grande profissional chamado, e até de psicanalista, o pai da psicanálise, que foi Freud, ele chegou a dizer que nós podemos até reprogramar o comportamento de um ser humano. De fato, foi alguém que via bastante além. Mas aí que está. E respondendo a nossa pergunta de hoje, o apóstolo Paulo aqui em Romanos 8, ele traz
algo interessantíssimo sobre a pessoa de Deus. Ele diz que Deus tem o poder de predestinar. E o que é predestinação? Predestinação significa determinar, significa organizar e fazer com que algo aconteça antes mesmo de acontecer. Muitos lendo esse texto acham que Deus tem a capacidade e ao mesmo tempo a vontade de escolher só alguns para serem salvos. E aí muitos vão dizer, mas isso é injusto, como Deus poderia escolher só alguns para serem salvos e outros não? Na verdade, Deus não fez isso. Quando diz o texto que Ele predestinou, também diz que Ele chamou. E quando você chama alguém, essa pessoa tem direito de não ir também? Claro que tem. Lá em Apocalipse 3, verso 20, fala que Jesus está à porta batendo. Não significa que Ele está chutando a porta. Então por que aparece esse texto aqui falando que Deus predestinou? Porque no original do grego a palavra predestinar aparece como aquele que organizou antes mesmo de acontecer. E essa é a resposta para a nossa pergunta de hoje. Por que Deus nos escolheu mesmo sabendo que nós pecaríamos? Porque Ele viu mais do que qualquer outro ser humano, mais do que qualquer máquina, mais do que qualquer ser que existe em todos os mundos. Ele viu mais do que além. Ele não viu apenas o que nós faríamos, Ele viu o que nós seríamos depois do que nós fizemos. Você entendeu? Por isso diz que Ele nos predestinou. O que Deus nos predestinou foi a salvação. O que Deus nos predestinou foi o seu próprio comportamento de subir na cruz do Calvário. Não, mas Jesus foi pregado por livre e espontânea vontade. Quando Pilatos disse, eu posso te soltar e posso te mandar matar ou te prender, Jesus disse, todo o poder que foi dado a você não veio de você. Em outras palavras, eu estou aqui porque eu quero. Essa foi a predestinação que Deus fez. Por isso que diz que depois que Ele nos chamou, Ele também nos justificou. Ou seja, você que está me ouvindo hoje, talvez não saiba, mas Deus já sabia que você iria querer ouvir a voz dEle. Você talvez não imaginava que estaria se envolvendo com as coisas de Deus como está se envolvendo agora, mas Deus já sabia. Deus sabia que talvez você seria o único da sua família, ou a única da sua família, que iria dar ouvido à voz dEle. E realmente você deu. Então Ele viu não só aquilo que nós fizemos de errado, não só aquilo que você fez e até mesmo se arrependeu porque te trouxe consequências, mas Ele viu o que você faria no processo e o que você faria depois. Porque sim, como diz o final do texto que nós lemos hoje, Ele também nos glorificou. Ou seja, a glória de Deus está reservada para você. Então não importa o que nós fizemos, não importa qual foi o pecado que nós cometemos, o que importa é se você esteve ou está disposto a seguir a voz de Deus, a ouvir o chamado de Deus. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.